Olá, turmas do quinto ano. Sou a professora Josilene. Na nossa aula de matemática de hoje, iremos falar sobre ideias de fração. Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais, ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. Agora iremos ver algumas situações em que será possível observar como podemos usar as frações. A primeira situação. A figura abaixo compara o comprimento da peça verde escura com o comprimento das peças verdes claras, que são iguais. Percebemos que o comprimento da peça verde escura é igual ao comprimento de duas peças verde clara. O comprimento de cada peça verde clara é igual à metade, ou seja, 1/2 do comprimento da peça verde escura. Segunda situação. A figura seguinte compara o comprimento de uma corda com o comprimento de palitos iguais. Vemos que o comprimento da corda é igual ao comprimento de 4 palitos. Então, podemos dizer que o comprimento desse palito é igual a 1/4 do comprimento da corda. Terceira situação, iremos considerar a figura de um quadrado que representa a unidade. Quando dividimos uma figura em duas partes iguais, cada parte representa a metade, ou o meio da figura. Temos o quadrado, que representa a unidade, e esse quadrado está dividido em duas partes iguais. Então, cada parte irá representar a metade, ou o meio da figura. Podemos representar cada uma dessas partes pela fração 1/2, ou metade. Agora temos um quadrado e ele foi dividido em 3 partes iguais. Quando dividimos uma figura em 3 partes iguais, cada parte representa a terça parte ou 1/3 da figura. Podemos representar cada uma dessas partes pela fração 1/3 ou terça parte. Agora o quadrado será dividido em 4 partes iguais. Quando dividimos uma figura em 4 partes iguais, cada parte representa a quarta parte ou 1/4 da figura. Podemos representar cada uma dessas partes pela fração 1/4 ou quarta parte. Nessas figuras, cada parte colorida representa uma fração da figura, ou 1/4 da figura. Então, toda parte colorida de uma figura representa 3/4. Quarta situação. Para fazer dobraduras, Rita, André, Pedro e Bruna precisaram dividir uma folha de papel sulfite em 4 partes iguais, e cada criança ficou com uma dessas partes. Essa folha foi dividida em 4 partes iguais. Podemos representar 1 dividido por 4 ou 1/4. Assim, cada criança ficou com 1/4 da folha. Podemos usar frações para indicar divisões. Quinta situação. A plateia de um anfiteatro está dividida em 2 setores, A e B.
ambos com o mesmo número de lugares, conforme mostra a figura abaixo. De acordo com a figura, é possível observar que a plateia tem 24 lugares. Em cada setor, há 12 lugares. 12 corresponde a 24 dividido por 2, e dividir por 2 equivale a obter a metade de uma quantidade. Então, 1/2 ou metade de 24 é igual a 12, ou 1/2 ou metade de 24 é igual a 24 dividido por 2, que vai ser igual a 12. Sexta situação. Neste outro anfiteatro, representado na figura abaixo, a plateia está dividida em 3 setores, A, B e C, todos com o mesmo número de lugares. De acordo com essa figura, podemos dizer que a plateia inteira tem 30 lugares. Cada setor tem 10 lugares. 10 corresponde a 30 dividido por 3. E dividir por 3 significa obter a terça parte de uma quantidade. Então, a terça parte de 30, ou 1/3 de 30, é igual a 10, ou 1/3 de 30 é igual a 30 dividido por 3, que vai ser igual a 10.